aí na live. A gente hoje tem uma expectativa muito boa quanto a esse conteúdo mais recente, né, da reciclagem. Nós sabemos que há incentivos para a formação de cooperativas, então nós vamos ficar por dentro de como que vai funcionar o crédito da reciclagem. E o nosso participante já chegou, então eu vou chamá-lo para que a gente possa iniciar esse conteúdo tão rico. Pronto, chamei aqui. Vocês vão ver. Boa noite. Oi, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Prazer estar aqui. Tava de Prazer olho, estar falando com você. tava Oi? de olho no Davi fazendo bagunça, né? Querendo trabalhar também. Você viu? E ele Aham. separa o resíduo. Ele separa o resíduo. Eu entrego para ele, ele põe na caixa de recicláveis. Na hora de entregar o catador, ele vai comigo entregar. Ah, que legal. Ele É assim que sabe que é começa, bom. né? Eu falo E que isso tem que a ser. educação ambiental é a base de tudo. Sem isso não consegue chegar a nenhum fim. Com certeza, a gente tem que fazer a nossa parte, ensinar nossos filhos, porque e dar exemplo, né? A gente tem Sim. que ensinar dando exemplo, na verdade, que é a forma correta, porque não adianta falar, porque eles estão de olho nas nossas ações. Uhum. Então, pessoal, esse é o Júnior. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Uhum. E ele deu um pulinho num futuro projeto meu. A gente já está com projetos aí em vista, né, em condomínios, mas isso aí a gente vai fazer uma outra live para falar sobre isso, se Deus quiser. Sim. E aí, Júnior, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Tá dando um retorno para mim, eu não sei se é só para mim. Tá dando um retorno? Melhorou, não sei. Pra mim não tá legal o som. Tá saindo bem aqui. Tá legal. Tá legal. Pessoal, falem aí para mim se vocês estão ouvindo bem. Eu não sei se se é um som meu. Qualquer coisa eu ajusto aqui. Para mim tá retornando. Eu vou deixar você falar então, se apresentar. Depois a gente bate papo. Vamos lá, Júnior. Tá bom. Marta, então, só agradecendo a oportunidade, né, de estar falando novamente com você. Realmente a gente teve aquele ponto inicial para poder a gente se falar pessoalmente. E as parcerias acontecem assim, quando a gente vê a possibilidade, vê a chance, né, de acontecer, a gente tem que se esforçar. Com todo Então, sim. E agradecer também os participantes, quem está entrando, quem for ver o vídeo também depois, já deixo meu agradecimento. Bom, meu nome todo mundo conhece como J.R. Pereira, eu sou formado em técnico ambiental, sou graduado em gestão ambiental, advogado também. Eu atuo na área de direito civil e direito ambiental, tenho a minha consultoria ambiental também, da qual trabalho para pessoa jurídica e algumas pessoas físicas também. Atualmente eu sou também membro do direito ambiental da OAB, da região do Rio de Janeiro. Aham. E no total tenho 8 anos de experiência na área ambiental, da qual esses 8 anos eu tive muito contato com as empresas de reciclagem, as cooperativas nas funções que eu fui fazendo. Então eu fui vendo todo aquele gargalo, toda aquela dificuldade, toda a parte informal que é esse ramo tão importante para o Brasil, ainda mais atualmente agora com o novo Recicla Mais, eu pude ver na pele, né? Pude ajudar também, aprendi bastante também com eles, foi lá no começo da minha carreira, então foi o início de tudo, aprendi bastante com eles, e hoje estou aqui para poder passar o conhecimento que eu aprendi com eles e com outros conhecimentos para poder ajudá-los novamente. isso, eu tenho certeza que é um conteúdo de muito valor, porque os empresários, né, muitas das vezes não têm conhecimento da legislação e o quanto que essa legislação pode estar ainda dando retorno, né? Então é Sim. muito bacana que os empresários consigam esse entendimento. Então vamos lá, Júnior, fala tudo pra gente sobre Reciclar Mais aí. Bom, bacana. Já que é um assunto novo e talvez vasto, poderia demandar muito tempo,
eu dividi em alguns tópicos, aí vou falar sobre o histórico, o contexto, o objetivo, a prática, os benefícios em si do projeto, algumas ações em conjunto e a gente pode deixar as perguntas para o final. Ok, beleza. Sim, aí no início de tudo, eu acho importante a gente deixar claro que o projeto Recicla Mais, toda ação, quando é construída, a gente geralmente vê os resultados pelo futuro. Porém, ele tem uma perspectiva muito grande, muito positiva, não só ao meu ver, mas também com outros profissionais que eu estou analisando. Então, parece que está casando muito bem com o atual cenário que a reciclagem passa no momento para poder ajudar esse setor que tanto precisa, né, questão da vulnerabilidade social e também que ajuda tanto o nosso país. Aí eu fiz um histórico para a gente entender um pouco como surgiu o Recicla Mais. Ele surgiu de um teorema de um economista dos Estados Unidos chamado Ronald Keynes. Esse teorema dele, ele ganhou um prêmio Nobel e ele falava, né, nesse teorema dele, que a questão da negociação, ela por si só, ela acontece sem interferência de terceiros, ou seja, sem interferência do governo federal, sem interferência do Estado. E ele falava também um pouquinho da questão da externalidade, que quando a gente coloca a parte da reciclagem, quer dizer que a reciclagem é regulada pelo mercado, ou seja, não fica presa ali a entidades, ao governo para poder fazer o ciclo acontecer. E o que realmente acontece no atual cenário. O meio ambiente ele é regulado pelo mercado e também com o Recicla Mais ele não vai ficar preso às questões governamentais. Ele por si só ele vai acontecer. E também ele foi baseado lá no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá em 2010 ela já dizia que a logística reversa ela já tinha que acontecer, já tinha que ter ações sendo implementadas, tanto pelo poder público como pela coletividade. As empresas também eram obrigadas a poder fazer. Tem até uma própria lei, essa lei ela é real, né? Ela fala assim, são obrigadas estruturas a implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor de forma independente dos serviços públicos de limpeza urbana, ou seja, de forma independente, ou seja, para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Ou seja, todos esses 4 setores, distribuidores, importadores, comerciantes e fabricantes, ficam responsáveis para poder fazer a logística reversa de forma obrigatória. E lá em 2010, nessa mesma lei, alguns desses resíduos eles já tiveram um caminho legal, deram certo, como por exemplo a pilha, a lâmpada, os eletrônicos, o óleo lubrificante, bateria. Hoje a gente vê as empresas privadas, o poder público, até mesmo no comércio, quando você vai naquele mercado, geralmente de nome, né? Você vê, não vou fazer propaganda aqui, mas a gente vê ali o cantinho lá, cantinho da pilha, cantinho da lâmpada, e a gente vê que realmente são os resíduos que deram certo, porém, outros ainda não. Mas talvez então, Recicla Mais. Vou fazer um parêntese. Sim. Eu não via por perto um local onde eu poderia destinar a lâmpada, por exemplo, com vapor de mercúrio, que é o que preocupa, né? Hoje a gente usa LED e tudo, mas antes, né? E aí eu entendi como que era a logística reversa da lâmpada, conheci a Reciclos, e aí eu vi que realmente funciona, mas nós precisamos difundir onde estão os pontos, porque a galera não sabe. Sim. E acaba destinando isso de forma incorreta, né? Então, aqui na cidade tem um ponto. Um ponto para a cidade inteira. O grande problema é que quando fala, né, da questão social como um todo, no coletivo, deixa muito na mão do cliente, do consumidor final, ou seja, eu e você, né? Nós como consumidores finais. Eu não vejo também aquela grande preocupação do próprio comerciante, do próprio fabricante, do distribuidor, fazer também esse processo de divulgação. Eu vi algumas, bem antigamente, alguns comerciais da Procel, auxiliando na questão das lâmpadas, mas também depois disso eu não vi mais. Atualmente o que eu estou vendo que está dando muito certo, foi até um dos resultados divulgados pelo governo federal, a questão das embalagens de óleo
lubrificante. Parece que teve uma porcentagem de retorno de 90 e poucos por cento, uma porcentagem muito alta, né, considerado aos outros tipos de resíduos, mas assim, é aquela questão da coletividade. Será que realmente vai deixar tudo na mão do consumidor final? Talvez não seja a melhor forma, né? Sim, não, é uma responsabilidade compartilhada. A gente tem que pegar, o poder público tem que exigir que haja todos os atores, né, dessa grande novela, né, desse enredo, que funcione todas as pontas, né? Nós temos que saber, a prefeitura é bom que divulgue onde estão os pontos que nós vamos entregar nossos resíduos, que são resíduos perigosos, né? São resíduos que entram na logística reversa. Porque óleo lubrificante, beleza. Eu vou no posto, troco lá, já deixo. Já, tudo bem. Mas tem gente que tem óleo em casa. Troca o óleo em casa, tem óleo, o que eu vou fazer? Não, você tem que descartar no posto, né? Uhum. Então, Marta, dando continuidade ao histórico, aí um dos estudos, né, para poder chegar ao Recicla Mais, usaram a própria Lei 12.305, lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque eles começaram a pegar a parte que é da responsabilidade compartilhada, ou seja, o poder público, né, nós como consumidores, as empresas, e lá, né, na própria lei ela já diz muito claro a questão das ações, dos instrumentos, as metas, para todo mundo chegar ao modelo final que hoje está se fazendo Recicla Mais, que é a logística reversa. A logística reversa, né, e a reciclagem em si. E lá também falava até da questão do plano de gerenciamento de resíduos, né, uma coisa que você gosta de trabalhar. Lá na própria lei 2.305 ela já fala isso também, ou seja, ela deixa muito claro que lá em 2010 já se pensava em ter esse modelo de negócio, esse modelo de reciclagem, fazendo um ciclo realmente, né, de logística reversa, e também foi uma das formas que se estudou para poder chegar até hoje no Recicla Mais. E quer complementar? Pode falar. Não, é que você falou que eu gosto, porque o gerenciamento de resíduos, ele é bacana para que a gente possa dar um norte, né, ao nosso cliente. O cliente, muitas das vezes, ele não tem ciência de que hoje o resíduo, ele é rentável. Ou o resíduo, ele é de suma, da sua responsabilidade e de suma importância que ele retorne à cadeia produtiva, né, ou retorne à sua origem. Então, as pessoas não têm todo o conhecimento, então procuram a consultoria para que saibam como direcionar esse resíduo. E é bom que procure mesmo, né, para que o que tem que ser feito seja feito da forma correta. Porque não adianta a gente simplesmente mandar no caminhão do lixo e falar assim, não, a prefeitura não tem coleta seletiva. Não, esse pensamento já está ultrapassado. A gente precisa tomar uma atitude. E quando chegar no final, você vai ver que todos os instrumentos que se estudaram até hoje é para chegar, na verdade, no objetivo final. Tudo foi feito para ser encadeado para chegar hoje aqui e ser um modelo perfeito de reciclagem. Para você ter uma ideia, um outro instrumento também que quem criou o Recicla Mais pensou foi um decreto que se fez a partir do artigo 33 da Lei 12.305. Na época, eles começaram a fazer esse decreto, é o 9.177, atualmente ele não está vigente mais, porém, chegou aqui hoje, né, foi em 2017 o decreto, chegou hoje em 2022 e verificou que esse decreto ele não tinha eficácia. Por quê? Ele dava uma obrigatoriedade para as empresas, de forma própria, fazer a sua logística reversa, mas não sei se você já teve experiência, ou quem esteja na live assistindo já teve experiência de fazer o processo dentro da empresa como consultor de logística reversa, é uma burocracia imensa, um custo muito alto, ou seja, quem criou o Recicla Mais estudou também esse decreto e verificou que foi uma lei que não teve nenhum tipo de eficácia, não ajudou em nada a questão das cooperativas e muito menos os resíduos, até porque se fazer uma média do que foi retornado como logística reversa de 2017 até 2022 foi um número muito reduzido.
E também, por último, como questão, posso dizer, histórica, que se usou para poder criar o Recicla Mais, foi um instituto aí da nossa região, do Rio de Janeiro, chamado BV Rio. Eu, particularmente, eu sou do Rio de Janeiro, né? Você também é. Não conheço esse instituto, porém, fui conhecer ele através do Recicla Mais, porque lá em 2013, olha só, quanto tempo, eles já tinham um projeto bem semelhante ao Recicla Mais. Se eu não me engano, ele não teve continuidade porque talvez não tinha toda essa força, né, do poder público, do governo federal, está incentivando. Estou vendo vários órgãos fazendo incentivos, várias empresas privadas querendo entrar. Ou seja, talvez foi um projeto maravilhoso, né, em 2013, mas que não teve uma capacidade de dar continuidade a um projeto tão legal. Você vê um projeto tão parecido que os técnicos, né, do Ministério do Meio Ambiente e da Economia pegaram realmente o projeto em si, que ele funciona lá em 2013, ele funcionava da mesma forma. Se gerar, vendia os recicláveis, se gerava nota fiscal, essa nota fiscal ela gerava o certificado e as empresas compravam esse certificado e voltava em espécie lá para a cadeia, lá para quem fez a primeira negociação de venda, de compra-venda. Ou seja, é o que acontece hoje. Lá para frente eu vou explicar melhor na prática como que é o Recicla Mais, mas eu já dei uma pincelada como que ele funciona. Aí aqui eu vou entrar no contexto, se você quiser fazer alguma consideração antes de entrar no contexto, Marta, pode ficar à vontade. Não, tá ótimo. Depois você vai comentando sobre as suas experiências, que eu fiquei muito feliz de saber que eu conheci o responsável pela logística reversa, que eu tanto admirei naquela empresa de energia que tira nosso sono. Sim, eu não vou fazer também propaganda deles, que já trabalhei lá também, então... Mas eu vou comentar nesse ponto, ele vai chegar lá mais pro finalzinho. Tá bom. Mas foi um super projeto mesmo, mas quando eu chegar eu dou uma explicada bem legal como funciona, que é um projeto ativo ainda, né? Deixar o pessoal curioso, né? Então, aí do contexto, é bem interessante porque ele foi criado por dois ministérios totalmente que antigamente tinha confronto, que era da economia e do meio ambiente. Aí dois secretários, não foi nem ministro, pra você ter uma ideia, foram secretários que trabalham lá dentro, tanto né, um do ministério como do outro. Eles pegaram todos aqueles estudos que eu falei da parte histórica, adaptaram para fazer o que é hoje o Recicla Mais. E o Recicla Mais, né, para você ter uma ideia, são certificações, certificados referente a crédito de reciclagem, que envolve toda a cadeia de reciclagem, ou seja, empresas, cooperativas. A ideia, né, parece que não vai ser implementada agora, é usar realmente toda uma cadeia mesmo coletiva, como prefeituras, escolas, pousadas, condomínios, mas parece que de primeiro momento vai se manter só aqueles primeiros agentes de reciclagem, né, que são de forma direta, que são os catadores, que talvez são os mais vulneráveis no momento, as empresas de reciclagem que estão ainda com dificuldade financeira muito grande, porque há muito tempo não tinham um financiamento, um projeto tão interessante como esse. Ainda assim, falando do contexto, o governo federal, segundo o estudo deles, vão investir cerca de 14 bilhões no setor de reciclagem. É muito dinheiro, né? Se a gente comparar, falando em reciclagem, que a gente praticamente não havia investimento há anos, e a estimativa é que pelo menos 1 milhão de agentes de reciclagem vão ser beneficiados, de forma direta e de forma indireta. E além disso, todos os agentes também da cadeia do processo, né, que são as cooperativas, empresas de reciclagem, as prefeituras, os consórcios, todos os agentes que a gente vê atuando com reciclagem vão ser beneficiados também. Para a gente ter uma ideia do que é a cadeia de reciclagem, lembra que eu tinha comentado lá no artigo do T3, né, que tem todo aquele processo de ciclo de resíduos. Então, ele começa lá, né, na fábrica, aí vai para o distribuidor, aí depois vai para lá aquela lojinha lá, vou fazer propaganda, né, mas Casas Bahia, acho que todo mundo conhece. Aí dali vai para nós, consumidores, vai para a coleta seletiva, vai para a distribuição, depois vai para o destino final, ou reciclagem. Só para quem não é tanto da área, entender como que é o ciclo do nosso processo de reciclagem. Aí aqui agora eu cheguei na parte dos objetivos, que o objetivo em si específico
é dar valorização, dar valor aos resíduos que hoje em dia ninguém quer coletar, ou seja, as cooperativas, os catadores que a gente vê na rua. Posso dar um exemplo, o vidro, dependendo da região, São Paulo, eu sei que o vidro tem uma boa valorização, mas quando você chega no Nordeste, Norte, vidro ninguém quer tratar, ninguém quer investir nas tecnologias, mas o papel, o plástico, o PET, toda essa variedade, os catadores, as cooperativas, eles não querem porque hoje em dia não tem valor econômico. E qual a ideia do Recicla Mais? Fazer com que esses resíduos que ninguém quer tenham um valor econômico através desses créditos de reciclagem, ou seja, o catador, a cooperativa, a empresa de reciclagem vai pegar esses resíduos, vai vender, né, vai fazer o processo de comercialização, vai ganhar o seu próprio dinheiro e, além disso, vai gerar o seu crédito que vai poder vender para as empresas, ou seja, não vai ficar só refém ali do alumínio, né, do ferro, vai também querer pegar outros resíduos para poder ter uma valorização a mais de resíduos que hoje em dia a gente vê largado pelo nosso meio. E a ideia também do governo federal, do Recicla Mais, é fomentar o investimento privado na reciclagem e na logística reversa, porque lembra que eu tinha comentado que antigamente, quando você fazia um processo de logística reversa, você tinha um custo muito alto, as empresas não queriam aderir, preferia mandar para coprocessamento, para qualquer tipo de lugar, menos fazer a logística reversa. Então, hoje em dia, a gente está vendo muito forte as empresas querendo aderir, as empresas querendo ajudar o social, querendo ajudar aquela frente de trabalho, que hoje em dia ali a gente vê como o último processo, né, que é o catador, são as cooperativas, as empresas de reciclagem. E só a gente imaginar que somente 5% do total do Brasil é reciclado atualmente. Então, muito, muito pouco. Então, com a ideia de fazer essa valorização, né, dos recicláveis, é aumentar em muito esses 5%. Em contrapartida, as latinhas de alumínio hoje em dia são 99%. Então, por que está tão discrepante assim? É dinheiro, então. Mas aí a ideia é quando o Recicla Mais teve esse start, né, essa ideia de fazer talvez os resíduos que ninguém quer pegar, que hoje em dia a gente vê nos rios, jogados em qualquer lugar, ter uma valorização através das empresas comprarem, porque as empresas também são interessadas, porque elas têm que, na verdade, até, talvez nem porque as empresas são boazinhas, mas é questão de obrigatoriedade também legal. Mais à frente eu vou até comentar sobre essa obrigatoriedade legal, que as empresas daqui a pouco vão ter, que atualmente até é voluntário esse Recicla Mais, mas lá na frente ele vai se tornar praticamente obrigatório e eu vou explicar melhor depois. Tá bom? É importante Eu também... fechei. Pode falar. Fechou o áudio? Então, eu fechei meu áudio aqui por conta do eco. Aí comentaram aqui que tá dando eco. Eu queria te perguntar aí só rapidinho. Você tá com dois locais vendo? Não. Não, só tô com... Pode ser o fone. Deixa eu colocar o fone e ver se vai melhorar. Deixa eu fazer um teste aqui. Ver se fica show. Vê como é que ficou agora. Eu tenho que falar. Eu acho que melhorou. Melhorou? Ah, então era o fone, hein? Que ele tá... Melhorou sim. Que não sei também que ele tá em cima de outro equipamento eletrônico, pode ser que tá dando interferência por isso. Mas se melhorou, tá bom. Eu tava quietinha porque alguém falou aqui que o meu retorno tava alto. Aí eu falei assim, eu acho que deve ser o meu celular. Porque eu tô com o celular, pessoal, da minha irmã, da Priscila, gente boa, que me emprestou. Eu falei, pode ser que a Giselma, que falou. Obrigada, Giselma. E aí, como é um celular diferente, eu poderia ter feito alguma coisa sem saber, né? Aí por isso que eu fechei. Mas voltando ao nosso assunto, eu também achei o Recicla Mais fenomenal para o que a gente tem até hoje, né? Sim. Achei ótimo. Porque eu até mandei um vídeo para você e para o Dionísio, a gente estava comentando antes das lives, que teve um leilão dos resíduos que hoje são considerados assim difíceis de reciclar, né? Sim. Como isopor, outros resíduos. Então, assim, eu achei o máximo. Eu trabalho com core, né? Com a corretagem de resíduos também. Então, eu acho onde tem resíduo e mando para a indústria. E eu achei o máximo, porque é maravilhoso você trabalhar
ganhar dinheiro com algo que iria para o aterro sanitário. Sim. Então, você livra a toneladas de resíduos do aterro sanitário, ainda ganha dinheiro com isso, porque é normal ganhar dinheiro com a área ambiental. Sim. Muita gente acha que a gente tem que trabalhar por amor. A gente trabalha cheio de amor, né? A gente trabalha com amor, com carinho e com fome, com necessidades pessoais, e aí a gente tem que ganhar para poder suprir essas necessidades. Não sei de onde tiram, cara, mas beleza. Então, o Recicla Mais, ele traz uma perspectiva muito boa para os catadores, né? O incentivo para que cooperativas sejam, né, incluídas nas prefeituras como parceiras, eu achei muito bacana mesmo. Mas continua aí no contexto que está muito bacana, a aula tá top. Ah, que bom. Então, aí eu vou dar também conceito, ainda falando dos objetivos, um conceito que está lá dentro do decreto do Recicla Mais. Só para a gente poder, quando ouvir, a gente entender. Ele fala sobre os agentes gestores, né, que são as cooperativas, as associações, os catadores, né, quem está de linha de frente, as empresas gestoras, que vão ser essas empresas que elas são pessoas jurídicas que trabalham em âmbito nacional, que trabalham com um tipo específico de resíduos, como do leilão, como a gente estava vendo esses dias. Ou seja, tem um grupo de empresa ou uma empresa só, em âmbito nacional, ela tem que ter toda a tecnologia administrativa para poder gerenciar, por exemplo, vidro, papel. Então, essas são chamadas entidades gestoras, que elas vão estar desempenhando todo o papel administrativo de fazer o Recicla Mais funcionar. Ou seja, para a gente ver que não vai estar nada atrelado em mãos de governo federal, de estado, de município. Vai ser esses agentes, né, de gestão que vão estar fazendo toda a parte administrativa de quem for ganhando os leilões, né? A partir disso, elas vão tocando as atividades. E também tem os chamados ali, os GAPs, né, que são setores que vão estar sendo contratados também pelas essas entidades gestoras que ganham o contrato, e eles vão estar também responsabilizados a fazer uma espécie de verificação se realmente o projeto está dando certo. Ou seja, todas as métricas, toda a parte de metas está chegando realmente ao alcance, se o projeto está dando certo. Então, eu acho interessante que vai ter uma empresa à parte cuidando dessa parte por fora, né? Não vai ser só a parte operacional. Então, a gente tem que ver se realmente o projeto vai ter eficiência. E a gente vai ver isso através dessa entidade, dessa empresa, né? Desse órgão que for ficar responsável por essa parte. Aí tem chamada também as chamadas entidades independentes, que também são pessoas jurídicas, que vão estar sendo contratadas também para poder fazer a parte de duplicidade, cuidar da parte, como se fosse da parte administrativa das notas fiscais. E também tem os chamados agentes terceiros, que vão fazer o rastreio da nota fiscal para confirmar se realmente, né, aquela nota fiscal ela é fidedigna, ela é condizente com todo o processo. Ou seja, essa parte terceirizada, né, e os agentes independentes, ao meu ver, talvez eles poderiam ser contratados até como profissionais ambientais, né, consultores ambientais, profissionais já com certa experiência para poder também gerar emprego, né, para a área. Agora, não sei, eu li o decreto, não tinha nada falando sobre, até enviei um e-mail para poder tirar uma dúvida, para tentar deixar mais claro aqui na apresentação para vocês, mas acabando que eu não tive retorno. Mas, ao meu ver, eu poderia deixar aberto essas duas funções. As outras eu sei que é por leilão, então não tem como nós, como pessoa física ou pessoa jurídica, poder estar acessando, mas talvez essas outras duas funções possam chegar até nós. A gente fugindo, né, um pouquinho da parte teórica, né, da qual eu tinha falado anteriormente, aí eu chego agora na parte prática de como realmente vai funcionar o Recicla Mais. É muito simples, lá no comecinho já dei uma pincelada, mais ou menos como vai começar, porque já tinha um instituto em 2013, já tinha um projeto bem parecido, e a ideia é assim, vai ter uma nota fiscal eletrônica, essa nota fiscal eletrônica é através de uma comercialização de resíduos, ou seja, a cooperativa ou o catador vai vender o seu resíduo,
Gerando essa nota fiscal, vai ter um terceiro setor, né, daquela que eu tinha comentado anteriormente, que vai fazer toda a verificação se essa nota fiscal está correta. Com essa nota fiscal sendo homologada, ela vai ir um certificado de crédito, e esse certificado de crédito pode ser comprado pelas empresas para poder, né, fazer os seus instrumentos de política nacional de resíduos, logística reversa, questão de sustentabilidade, obrigatoriedade, ou seja, e aquele dinheiro, né, que a empresa fez a compra do certificado, volta lá para a cadeia, lá para o início, lá para o primeiro agente que fez a comercialização, ou cooperativa, ou empresa de reciclagem, ou alguma entidade que trabalha com agentes de reciclagem. Então, muito claro, é só a gente entender, como eu tinha falado, que realmente os resíduos que ninguém queria mais saber, hoje em dia vai ter utilidade. Por quê? Porque ele vai ter agora interesse em querer catar esses resíduos que talvez não tenham valor financeiro, mas que tem um valor de compra das empresas. É importante também... Incentivos fiscais, no caso, né? Vai ter incentivos. Esses créditos vão virar incentivos no final, né? Na verdade, vai ser nem tão incentivos fiscais, vai ser em dinheiro espécie mesmo, vai ser tipo negociado. Eu tô com um certificado de reciclagem, aí cada tonelada ela corresponde a um crédito. Aí nesse um crédito, as empresas vão fazer a negociação com esses agentes, né, de reciclagem para saber quanto que vai ser esse valor em espécie. Porque, na verdade, nem entra como incentivo fiscal. Incentivo fiscal ele entra lá quando é ICMS verde, né, ou algo parecido, questão de tributação. E é bom... Sim, o legal verdade. Sim, o legal do Recicla Mais também é que ele não está envolvido com tributos, ou seja, não gera nenhum tipo de tributo para os agentes de reciclagem, então ele é como o lado realmente do teorema do Ronald. Ele não envolve, né, um agente terceiro, ele é regulado pelo mercado, então não precisa envolver se envolver tributação, o projeto não vai para frente, essa é a verdade. E é também importante deixar claro para os agentes que já têm interesse em trabalhar com isso, nós como consultores que vamos levar isso para frente, que tem que haver o CNPJ, tem que ser cadastrado com a pessoa jurídica, porque a pessoa física não consegue entrar nesse projeto. É bom deixar claro também. Eu queria saber que uma cliente perguntou, para eu receber, eu preciso ser cooperativa ou catador, como que eu posso dizer, formalizado, né? E aí, porque vai ter que gerar nota fiscal, né? Como você falou, para comprovar. Então, o catador, ele vai levar uma cooperativa e vai gerar uma nota. Sim. A cooperativa vai gerar uma nota, se ela vender para a indústria. Agora, então, se tiver algo irregular, um local irregular trabalhando, não consegue. Seria isso, né? Sim, porque na verdade vai ficar mais voltado ao CNPJ, né? Mas se for outro tipo de documentos, não sei se teria esse problema. Agora, um grande gargalo que eu estudando o decreto é, como você tinha comentado, do catador. Eu não vejo, se não tiver um incentivo do poder público, municipal, estadual, federal, pro catador, ele entender que existe esse projeto e que ele pode se associar a outros catadores e se formar, né, a cooperativa, porque o catador em si, ele na verdade, se você colocar no conceito, né, do Recicla Mais, ele mesmo não ganha. Na verdade, quem vai ganhar mais são as cooperativas. Ele vai ser um agente, talvez um agente de transformação, de um agente de trabalho direto. Eu talvez gostaria de ver esse decreto sendo evoluído para poder fazer uma espécie de cadastro dos catadores para eles poderem também ganhar de forma direta. Eu não consigo visualizar o catador informal, como uma pessoa física, ele ganhando sem estar associado às cooperativas. Mas isso também eu vou tocar lá mais para frente, quando eu chegar na parte dos benefícios e das ações em conjuntas. E só para poder finalizar essa parte prática, as notas fiscais, como eu tinha dito, né, ela passa por um processo de homologação e essa empresa, né, que ganhar as licitações, os leilões, elas vão fazer a autenticidade dessa nota fiscal. E, além disso, ele vai estar vinculado, junto com o rastreio do Manifesto de Transporte de Resíduos e do Certificado de Destinação Final,
Ou seja, ele vai criar uma conexão, que a gente sabe que todo o envio de resíduos tem que ter esses documentos obrigatórios, então ele vai criar uma conexão de, de um documento confiável, né? O MTR, o CDF e a nota fiscal. Só através desses 3 documentos que a entidade gestora ela vai dar o ok para se criar o crédito de reciclagem. Se não tiver esses documentos, né? Por isso que você tinha comentado, se a cooperativa e a empresa de reciclagem não tiver com as documentações ok, ela não consegue nem emitir o MTR, não consegue emitir o certificado de destinação final. É bom também que faz a essas empresas que estão na informalidade se movimentarem, né? Porque é um benefício muito grande. Acho que fechou o áudio. Tá. Esqueci. Fechou. Eu penso que a gente tem que realmente avançar nessa parte. Então, se antes a gente não, vamos dizer assim, alguém não era formalizado por algum motivo, não era associado por algum motivo, vai começar a ter muito incentivo para quem se associar, para quem formar uma cooperativa. Porque realmente muitos pensam assim, eu faço meu dinheiro, eu faço meu horário. Tem muitos catadores que são um pouco assim, difíceis de trabalhar nesse ponto, né? A mente deles. Que eles preferem trabalhar de forma individualizada, a hora que querem. Eu já ouvi muito disso. Não, eu não quero seguir um horário, ganhar apenas um salário X, sendo que eu posso trabalhar mais. Enfim, muitos falam assim. Mas o que eu contra-argumento, geralmente, é que, poxa, pessoal, no dia de chuva, você tem que passar com o seu carrinho. Um dia de sol, você poderia estar dentro de uma cooperativa guardadinho, com vários direitos, né, que você hoje não tem, se trabalha de forma individualizada, nem sempre se paga o MEI, né? Então, são muitas questões. Eu sei que associações podem, né, e devem investir nas vidas, no social de cada um deles, né? Pode ter algumas melhorias dentro da própria associação. Eu já ouvi falar de associações que conseguem ter reforço escolar para os filhos dentro da associação enquanto as mães trabalham, que eu acho muito legal, né? Pessoas cuidando dos filhos dela, os filhos ao lado. Tem muitas associações bem equipadas, né? Coisas que geralmente os catadores não gozam, porque infelizmente eu já vi vários catadores passando com seus filhos, às vezes no próprio carrinho, porque eu não tenho quem deixar. Então, muitos não param para pensar, né, no todo, né, em ter um salário fixo, essa variação dos resíduos que ocorre, que faz com que eles não tenham um valor fixo mensal, né, e aí não se pensa dessa forma, não se abre a mente para essas questões. Mas vamos ver, com os incentivos, né, vamos ver se melhora. Mas mesmo assim, no primeiro momento, se os catadores talvez não sejam tão ajudados, né? Mas mesmo se a gente colocar na ponta do lápis, tantas cooperativas legalizadas, tantas empresas de reciclagem, tantas entidades que trabalham com agentes de reciclagem, só nisso já ajuda muito, né? É claro que é tudo um processo, né? Talvez eles estejam pensando em ajudar a quem consegue também ser ajudado, né? Que não adianta também a gente um programa sair buscando os catadores na rua para poder implementar um projeto. Talvez eles buscaram ali em quem que eles vão miraram certeiros, né? Para depois ir evoluindo nesse conceito de puxar os catadores para poder entrar também no Recicla Mais através das cooperativas. Isso aí, vamos lá. Ó, aqui eu já posso entrar até nos benefícios que o Recicla Mais, eu creio que possa trazer para a sociedade. Primeiro, é a geração de emprego, que a gente já tinha comentado. Se tiver realmente a ideia de ser recolhido, ser implementada a questão dos resíduos que ninguém quer, naturalmente os resíduos vão ser mais reciclados, vão ser mais coletados pelas cooperativas, empresas de reciclagem, os próprios leilões que estão acontecendo, de quem está ganhando os leilões, provavelmente vai ter uma contratação de quem ganhar essas licitações, ou seja, naturalmente vai haver uma possibilidade de geração de emprego. E outra também, a valorização econômica desses resíduos que ninguém gosta de trabalhar, de uma certa forma, ele vai ser novamente valorizado pela questão do crédito de reciclagem.
Outra também é despoluição. Naturalmente, se a gente vê esses resíduos que ninguém quer saindo, né, das nossas ruas, do nosso meio, automaticamente a gente vai ter uma despoluição. Incentivo ao empreendedorismo, que você também já comentou nesse assunto. A ideia é pegar os catadores e tentar implementar dentro da cabeça deles que é mais vantajoso, né, ele ser um empreendedor, é, entrando dentro de uma cooperativa de catadores, se formalizando. Dentro dessa formalização, ele vai ter vários benefícios, como, por exemplo, possibilidades de contribuir com o INSS, ter EPIs, ter possibilidade de fazer empréstimo, porque quando vira uma cooperativa se transforma em CNPJ, então tem empréstimos mais vantajosos para poder se estruturar. Então tem vários benefícios para essa questão do empreendedorismo. E também tem a própria logística reversa, que é a ideia principal do Recicla Mais, que na medida que as empresas começam a verificar que o projeto é legal, e eu estou vendo que as empresas estão se movimentando, automaticamente vai haver uma aderência às embalagens que devam ter a logística reversa. E também tem a questão do critério do ESG, que está bem em discussão atualmente. Uma das siglas do ESG é o social, ou seja, as empresas já estão de olho também em aderir ao Recicla Mais para poder se basear, né, atender ao critério do ESG, um dos critérios, né? E por último, é a segurança jurídica, que é uma das importantes também, né, voltada à questão jurídica. Desde quando a gente pega todo um trabalho que é informal e a gente faz esse trabalho informal virar um decreto, esse decreto ter todo um embasamento para poder ter um benefício socioambiental, na verdade, uma segurança jurídica para todos esses agentes da reciclagem. E também as questões ambientais que eu acho importante, falando ainda do meio ambiente, tem a questão da diminuição de energia e da emissão de gás de efeito estufa, porque quando a gente para, né, de pegar toda a empresa, a indústria, pegar toda aquela matéria-prima para fazer novamente uma embalagem, se gasta muita energia, gasta muita água, gás de efeito estufa se gera bastante. Então, quando a gente pega aquela embalagem, aquele reciclável, e faz realmente o ciclo correto, ele vai parar novamente lá na cadeia produtiva, a gente também deixa de ter esses gastos voltados à parte de meio ambiente. Tem a parte também do aumento de reciclagem dos catadores, né? Já tinha comentado, a ideia não sei se de início os catadores em si vão fazer essa aderência de pegar, talvez, eu pensando aqui como se fosse um catador, meu carrinho, talvez ele caiba só os materiais que têm mais valor econômico para mim, as latinhas, o ferro. Não sei se eu, como catador, pensando na cabeça deles, vou querer encher meu carrinho de plástico, de PET, de uma coisa que não tem valor para mim. Aí uma coisa também que eu acho que o Recicla Mais talvez tenha que trabalhar. E a vantagem das empresas, que eu tinha falado do custo, da burocracia, da questão da própria logística reversa. Então, estou vendo as empresas se movimentarem, fazer a aderência realmente nesse projeto, porque é muito mais fácil. Eu, como empresa, de fazer a minha devolução das minhas embalagens lá para uma empresa de outra região, do que enviar ali para a cooperativa da minha localidade, vou estar ajudando a minha localidade. É muito mais fácil, prático, social, econômico e burocrático. Agora chegou na parte boa que você queria ouvir, hein, lá das ações em conjunto. Se você quiser fazer algum apontamento antes de começar as ações em conjunto? Não, tá ótimo saber tudo que vem por aí, porque nós precisamos nos preparar, né? Nós precisamos estar por dentro, porque uma dúvida que sempre surge é essa, se o catador de forma individualizada vai conseguir, né? E eu creio que seja para o bem do catador, né? Nós temos alguns comentários aqui e alguém falou que para quem está de fora é diferente, né? Aqui, ó, a maioria das cooperativas não oferecem valores significativos aos resíduos. Foi ele que falou, RP, coleta de reciclagem. A visão de quem está de fora é diferente da realidade. Então, como eu citei, a questão eu sei que você consegue fazer muito mais do que, às vezes, um salário mínimo por mês. E muitas vezes as pessoas se espantam com isso. Porque o pessoal fala assim, meu Deus, o catador ganha pouco. Não, tem catadores que ganham
mais do que se estivesse com carteira assinada, né? E isso não é de conhecimento amplo, né? Depende do quanto ele se dedica, do quanto ele se desgasta. Não estou falando que é fácil, de forma alguma. E aí, tem catadores que não vão querer aderir. Eu entendo, né? Mas pensando pelo lado dos direitos, ó, a buzina aí, a lanterna. Como é que fala? Sirene, chama ele de sirene. Com certeza tá querendo fazer alguma coisa, o pai dele não tá deixando. E aí, o pai dele que lute. Tá aí para isso. Aí, o que acontece? Os catadores, eles muitas vezes não querem se associar. Porém, eles perdem muitos benefícios. E algo que me chamou muita atenção, em uma cooperativa que eu fui visitar no Rio, não sei se o nosso querido Gilmar está aí na live ainda, eu achei muito bacana que lá, nessa cooperativa, eles compram dos catadores como se eles estivessem vendendo. Assim, eles são cooperativados, né? Estão associados. Eles fazem, catam os resíduos e levam para o local do trabalho deles. E lá eles compram como se ele fosse um sucateiro. Compram o valor de mercado. Sim. Entendeu? Compra o valor de mercado. Então, o catador, ele é incentivado a continuar pegando em grande quantidade, porque ele vai ser pago por aquilo. Então, o que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo deles não quererem se associar é a fixação de um valor baixo, entendeu? Uhum. Se houvesse a consideração, a reconsideração, eu acho que esses incentivos pode ser que algo mude. E lá eles ainda tem um projeto muito legal que eu vou trazer o pessoal para falar aqui, eu estou me segurando para falar, que é a questão de o plástico ser valorizado para tirar o plástico do meio ambiente. Aí eles ganham 7 centavos de dólar a mais pelo quilo de plástico que eles coletarem. Eles ganham o valor do quilo normal e 7 centavos de dólar a mais num projeto internacional por quilo, para que eles sejam incentivados a pegar o plástico. A gente sabe que gera um volume maior, né, que é mais complicado de pegar. Então, eles são incentivados. Eu creio que o caminho vai ser esse. O caminho da compra dos recicláveis, mesmo dos associados, porque aí vai despertar um interesse maior. Né? Eu creio. O que você acha? RP Coletas. Fala aí, você gostou de uma ideia? Não. Depois ele vai falar. Continua aí, pode continuar. Assim, nossa, eu vou até complementar a sua resposta também. Hoje em dia, conversando com quem trabalha diretamente com essa área, como eu tinha comentado, né? Quem é da área, às vezes, quem está fora vê diferente, mas teve uma desvalorização muito grande em questão de preço de mercado, caiu o papelão, então, diz que o papelão caiu cerca de 80%. Agora, quem está ganhando com esse preço de mercado, né? Como que a gente poderia repensar, né, quem é mesmo da área, né, os cooperativados, a empresas de reciclagem, quem está ganhando nesse mercado? Alguém está ganhando, o atravessador, a empresa final está comprando, né? Porque realmente quem fica ali na ponta da corda acaba ficando mais enfraquecido, porque o catador, se o preço dos recicláveis caiu tanto, talvez a cooperativa, que é o segundo, né, a segunda linha de compra ali, também não está conseguindo um preço favorável para poder revender para o atravessador ainda vende para a empresa, ou seja, até chegar ao ciclo final, alguém está ganhando essa história, né? Com certeza. É um ponto-chave para a gente poder também estudar e entender melhor. Mas é bacana pela reflexão dele. Uma colega também fez uma pergunta que a gente na nossa conversa já chegou a responder também, a Giselma, na nossa conversa a gente já chegou a responder, e quando chegar na parte das perguntas, eu vou dando uma olhada, e quem puder também deixar na caixinha de perguntas, é mais fácil. A gente tem uma caixinha de perguntas do lado aqui, eu nem tinha usado ontem na live, que aí fica direcionada, né? O RP Coletas gostou da ideia. Então, venha, vou fazer uma cooperativa para você, ó. Fazer uma cooperativa, você vai se cooperar. Vou comprar teus resíduos a preço de mercado, você vai adorar meu negócio. Que bacana. Depois eu vou entrar no Instagram dele aí. Mas vamos lá. Bom, então, eu também tinha coloquei dentro da nossa live algumas ações em conjunto que poderiam agregar os valores do Recicla Mais.
Um deles é o Planares. O Planares, ele é um dos instrumentos ali da Lei 12.305, que ela foi assinada praticamente agora nesse último mês, e ele dá algumas ações e metas para que cerca de 50% do nosso resíduo ele seja reciclado em cerca de 20 anos. E também dá algumas metas discriminadas para as empresas, que ele acaba sendo bem direcionado também em benefício do Recicla Mais. Então, todas as ações, todos os instrumentos que a gente consiga fazer uma colaboração, né, colocar em conjunto, trabalhar em conjunto com o Recicla Mais, melhor ainda. E só para a gente ter uma ideia, além desse 50%, né, que é a ideia do estudo ser reciclado em 20 anos, vai ter toda a questão do reaproveitamento do resíduo tanto energético quanto aproveitamento normal, a biodigestão, a compostagem, ou seja, a reciclagem em si, né, é um dos programas, uma das ações que também visa auxiliar o nosso tema atual. E, além disso, tem o CINI. O CINI está bem... ele, na verdade, o CINI é um documento obrigatório que fica vinculado ao nosso projeto, ao nosso Recicla Mais. Porque toda empresa que for fazer, né, como tinha comentado, for fazer as notas fiscais, for fazer as documentações comprobatórias, tem que estar vinculado ao CINI. Lembrando que tem alguns estados que não utilizam o CINI, que atualmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Sul. Eles usam sistemas do órgão fiscalizador estadual, mas aí isso vai ser, né, implementado de forma a cada estado. Mas a ideia é que na verdade agora é o chamado Recicla Mais. Esse Recicla Mais, Sinir Mais, desculpa, Sinir Mais, ele está com uma roupagem diferente, que está colocando algumas informações que podem ser utilizadas até como dados de sustentabilidade. Ele está dando alguns tipos de indicadores, algumas ferramentas de questão de logística. Então, ele está uma ferramenta mais ampla. Eu entrei até hoje, dei uma olhada para ver como está bem diferente do que era o CINIR da primeira edição. Esse para a empresa que ela quer fazer o gerenciamento de dados de sustentabilidade, ele está perfeito. Você consegue ter toda uma noção, um critério da sua logística, né? Da questão eu acho que vai ter até questão de consumo. Eu estou sem o login, mas eu acho que vai ter questão de consumo, questão de CO2. Eu acho que vai estar nesse sentido, vai estar bem, bem completo. E um dos instrumentos também que muitas das cooperativas e empresas de reciclagem às vezes não têm noção é sobre o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Social e Econômico. Esse banco, ele acaba ajudando as cooperativas e empresas de reciclagem a realizarem projetos e conseguirem financiamentos de... Oi! Tudo bem? Ih, tem gatinho aí? Boa noite! Aí chegou de surpresa aqui. A Paulista que te resgatou de Majã. Na verdade é piauense, né? Oi? É piauense, está aqui comigo também. Não, então ela que te levou para São Paulo. É verdade, Aí o BNDES, né, ele dá todo o financiamento e faz um empréstimo para essas entidades com juros muito mais reduzidos. Muitas dessas empresas, né, de cooperativas ou reciclagem não tem essa noção. E acaba sendo também uma das ações em conjunto que as empresas de reciclagem poderiam estar também fazendo em conjunto com o Recicla Mais. E outro também, que é o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nas discussões do Recicla Mais, um dos representantes, ele falou que ele vai ajudar o Recicla Mais em fazer com que as empresas, as entidades privadas, o setor privado, aderem ao projeto de forma total. Ou seja, como eu tinha dito lá no começo, várias instituições de peso, de grande porte, sem mesmo o projeto começar, sem ver as ações concretas, reais, eles já estão dando uma visibilidade, já estão dando força a esse projeto. Então, também é mais uma ente a mais, uma ação a mais, né, para poder auxiliar o Recicla Mais.
E também tem um projeto que ele não existe mais, mas eu acho que é interessante eu comentar, que é o projeto chamado Cata Sonhos. Ele foi criado de uma ONG do Rio de Janeiro também, que a Petrobras gostou do projeto e entrou dentro dessa ONG, ajudando financeiramente. Ele fazia o seguinte: a Petrobras ele dava todo o recurso financeiro, administrativo, como eu posso dizer, ele montava uma cooperativa mesmo para aquele local ali que a Petrobras escolhia. E a Petrobras ela dava as ferramentas, os instrumentos, o meio de trabalho, e os cooperados davam o trabalho em si. Deu muito certo. Eu conheci esse projeto Catações, foi numa localidade chamada Itaboraí, no Rio de Janeiro. Me encantou quando eu vi, porque quando eu conheci do projeto, eles falaram que escolheram as pessoas da localidade que tinha mais vulnerabilidade social e pessoas que já catavam, né, resíduos na rua, né, sem qualquer proteção à saúde, exposto ao tempo. Então escolheram essas pessoas a dedo, ensinaram a parte administrativa, financeira, a parte de maquinário, deram um caminhão, deram um veículo e atualmente é muito bom. Aí, atualmente ele não existe, mas as que, né, se mantiveram até a data do encerramento desse projeto, elas com certeza estão muito bem. É um dos projetos que também, ele, se voltar, né, ele pode também ser um par de conjunto com o Recicla Mais, por que não, né? Um outro, sim. Aí eu vou tocar agora nesse que você tinha comentado sobre o desconto na conta de luz. Você quer que eu fale um pouco do projeto e você fala aí da sua região, como que é, como funciona? Pode falar com a gente, pode falar pra gente, porque eu fiquei muito feliz quando eu cheguei a esse conhecimento, Uhum. porque é um incentivo, todo incentivo é bem-vindo. Sim, Então, se deixa se dá algum retorno para o gerador, né? Seja ele domiciliar, né? Seja ele grande gerador, eu tenho certeza que a cabeça da pessoa muda. Total. bastante. Hum. Entendeu? Eu fico muito feliz de conhecer quem ajudou a criar esse projeto. Ah. Então, aí só fazer uma introdução, eu trabalhei nessa empresa que era o responsável operacional por esse projeto, fiquei trabalhando nesse projeto específico 2 anos e meio. Basicamente, ele é bem simples. Era a nossa a concessionária de energia, ela dava toda a parte de equipamentos, a prefeitura ou alguma entidade ou algum comércio dava um ponto específico, um ponto físico de atendimento, e vinha o cliente, né, da concessionária com seu resíduo já separado, levava para esse ponto de coleta, fazia a pesagem e convertia como se fosse uma tabela em real, em dinheiro, mais em desconto na conta de luz. E também, de forma indireta, a gente ajudava as cooperativas do local que tinha o projeto, ou as empresas de reciclagem, porque a gente trazia eles para fazer a gestão do resíduo. Ou seja, toda a sociedade ganhava. A empresa de concessionária ganhava com o projeto referente ao marketing, né? O local ali que cedia, por exemplo, a prefeitura que cedia também ganhava na forma de marketing, e a recicladora, a cooperativa ganhava porque fazia a gestão de resíduos, colocava um preço mais atrativo, e o cliente também, porque muitos dos clientes eles têm vergonha de pegar o seu resíduo e levar lá na empresa de reciclagem, levar na cooperativa e vender. Aí o que ele faz? Ele leva num ponto de coleta que é tudo mais bonitinho. Assim, não fala a realidade, né? A gente é desse mundo, vou falar a verdade, é tudo bonitinho, arrumadinho, tudo limpinho, ia fazer. Ele acaba ficando com um certo preconceito, né? Um pouco de vergonha de poder de uma reciclagem fazer essa troca. Aí o cliente prefere em um desses projetos. E um desses projetos bem diferenciais, que acabando que até meu trabalho ficou marcado, foi o dos grandes clientes. Que é um deles, né? Vou fazer um merchan aqui de graça, estou ganhando centavos, do açaí. É um dos grandes clientes que fazem parte do projeto atualmente. E nesses grandes clientes, antigamente, quando eu entrei, tinha muito voltado para a questão da pessoa física. Pô, bacana, mas se a empresa realmente quer ver números, aí a gente começou a buscar os grandes clientes, pessoas jurídicas, os mercados, né? As indústrias. Sim.
Aí sim a gente tem um volume enorme, um volume que a gente acabou alcançando a expectativa que a gente nem não tinha na nossa meta, ultrapassou bastante. Como só do cliente sair a gente pegava uma quantidade de toneladas imensas. Se você quiser falar como que você vê esse ecoponto aí na sua região, porque eu sei que tem aí, né? Então, lá em Búzios, eu passando, vi um ecoponto, aí eu falei assim, meu Deus, Búzios é perfeito. Tem tantas praias maravilhosas, ainda tem ecoponto. Aí eu fui ver de perto, né, que eu fui lá, né, tipo uma turista vendo um ponto turístico. Para mim é importantíssimo. Aí eu cheguei lá e era um ponto de coleta da concessionária, porque Búzios é considerada uma cidade inteligente, eles têm bastante projetos, né, de fora do Brasil atuando lá. Então, ele já tem a fomentação muito grande da energia eólica, energia solar, já tem algumas coisas funcionando bem lá. E essa questão do resíduo, tá lá o ecoponto e funciona. Né? Infelizmente, na minha cidade, que eu estava morando, em Cabo Frio, não tem, mas, infelizmente, eles, pelo menos aonde eu morava, eu fui ao local que eles indicaram e não está funcionando mais. Porém, eu achei maravilhoso, né? Tudo que faz com que o cliente repense é maravilhoso, né? E, assim, que o Recicla Mais se amplie e que as concessionárias passem a pensar, concessionárias de energia, né? Que também poderiam fazer isso outras, né? Ao redor do Brasil, né? Que essa foi no Rio de Janeiro. E que as empresas também, assim, voltem, né, às suas atividades, porque também conheci um projeto muito bom, eu era criança, minha mãe participou do projeto APEL da Petrobras, e não é algo Eu já fiz esse tipo curso. assim, foi fomentado. Oi? Eu já fiz esse curso. Minha mãe fez. Não é algo que foi amplamente fomentado na comunidade. Eu acho que o curso, o intuito deve ser a comunidade, né? Você aprendeu, minha mãe aprendeu, minha mãe é a minha primeira professora educadora ambiental, né? Ela lutava pela nossa comunidade, ela denunciava a poluição das indústrias, né? Então ela aprendeu nesse projeto APEL que os órgãos fiscalizadores, né, do meio ambiente, quais eram para fazer as reclamações, eu acho de suma importância, né, para que nós venhamos a proteger o meio ambiente, que é a nossa casa. Sim. E acho importante fomentar nas escolas, né, esse é o meu desejo, né, tá levando a educação ambiental para as escolas, que eu sei que as crianças impactam as famílias quando chegam em casa, levam informação, e levar o conhecimento de quanto nós podemos contribuir para o meio ambiente e também para o nosso bolso, porque até mesmo se a gente não vender o resíduo, como você citou, que muita gente tem vergonha, nós podemos deixar de pagar para aquilo ser enterrado pela prefeitura, Sim, que é muito verdade. inteligente. Verdade. Aqui em São Paulo é muito forte os PEBs também, que é outra forma também que as cooperativas e empresas de catadores, né, possam também interagir, né, fazer uma ação em conjunto com as prefeituras para poder, né, fazer a gestão desses resíduos. Aqui, pelo menos na região que eu moro, é bem forte. A gente chama de ponto de entrega voluntária, né? É bem bacana Isso também. é muito importante, a mais acessível, mais próximo, né? Sim, não é nem compara. Aí uma coisa também que eu estou vendo que vai acontecer, eu lembro que eu tinha comentado que o Recicla Mais ele é voluntário. Porém, eu estou vendo já um movimento junto dos órgãos pesquisadores, como a CETESB, BNEA, FEAM e outros órgãos espalhados pelo Brasil, que eles estão fazendo atualmente é colocando, quando houver a renovação da licença de operação, estão colocando lá no condicionante um projeto de logística reversa. Ou seja, se houver um projeto de logística reversa, a empresa já vai praticamente não ser mais facultativo, vai ser obrigada a fazer a destinação dos resíduos. Foi uma pegada muito rápida. Se eu não me engano, quem veio com essa ideia foi o pessoal aqui de São Paulo, da CETESB. Não sei quando que vai começar isso a ser implementado, mas eu adorei a ideia. Você pega algo que é voluntário, que a empresa... Assim, na verdade, a empresa ela até pode
manter a sua gestão de logística reversa própria. Se ela manter isso, ok, está dentro da lei 12.305, mas as que não quiserem aderir, vai ser obrigada de qualquer forma. É o que eu falei na live de ontem, né? Muito melhor fazer por amor, né? Fazer pela responsabilidade social e ambiental, fazer porque é o certo, é muito melhor. É muito melhor se acostumar do que ter aquela ruptura de ter que começar a fazer do nada. Entendeu? Acho muito melhor a educação ambiental e as atitudes virem acontecendo sem a imposição da lei. Porém, nós sabemos que se não houver a lei, infelizmente muitas pessoas não a praticam, né? Então, assim, Sim. o seu gerenciamento de resíduo no açaí deve ter sido uma experiência única. Por isso eu quero falar para todos aí que estão assistindo, se precisar de alguém na área de gerenciamento de resíduos sólidos para grandes geradores, assim como eu, consultem o Júnior, que ele é Obrigado. fera aí, que ele dá um norte, dá assim o caminho mesmo para que a gente possa fazer bem feito, né? E a Giselma que está Chegou uma participando perguntinha? ativamente. Que Oi? bom. Quer que eu faça Isso um aí. resuminho de 1 minuto para quem chegou atrasado? Vai lá, vamos lá. Bacana, né? Então, quem chegou atrasado, eu vou fazer um resumo em si, o que vai ser o Recicla Mais. O Recicla Mais, ele vai ser o seguinte, ele vai ser, quando tiver a comercialização, a compra e venda dos resíduos, vai ser gerada uma nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica, ela vai ser homologada por uma empresa gestora. Quando houver homologação e tiver ok, vai se transformar em um certificado de crédito. Esse certificado de crédito vai poder ser comprado, comercializado pelas empresas privadas, e esse valor em espécie, em real, vai voltar lá para quem fez a primeira negociação, ou seja, a cooperativa, a empresa de reciclagem. Só para fazer um resumão do que realmente é o Recicla Mais. A gente falou bastante coisa, mas o objetivo central é a gente entender o que vai ser esse projeto. E eu tenho assim, uma perspectiva muito boa que vai dar certo. É claro que a gente vai ver isso, né, mais para frente nas ações, mas eu tenho só de ver as grandes empresas, ver as entidades tomando frente. Não sei se você acompanhou o leilão, tinham as maiores empresas de reciclagem que estavam no leilão, ou seja, se fosse um projeto que talvez não fosse tão confiável, você nem via as grandes. Eu via a Pastipel. Nossa, a Pastipel é uma das maiores empresas de comercialização de papel do Brasil e de São Paulo. Estavam lá disputando, as maiores cooperativas de São Paulo estavam lá. Ou seja, realmente é um projeto que tem muito viés, não só ambiental, mas como social. Atualmente, o governo federal está prisando muito a questão de fazer o meio ambiente, mas fazer gerar renda, fazer pegar esse pessoal que é vulnerável e tentar transformar a vida dessas pessoas de alguma forma. E uma dessas formas é o Recicla Mais. E talvez essas outras ações em conjuntas também que possam ajudar. Com certeza. Nossa, o leilão para mim foi o ápice, assim, que falei, uau, eu acho que passou a entender que resíduo tem um valor. É como, para mim, é como se ele estivesse na bolsa, assim, você não tem noção. Eu achei muito bacana, muito legal. Falei, rapaz, olha aí a dimensão que os resíduos estão tomando, né? Porque, assim, a responsabilidade com os resíduos estão tomando, né? Tá sendo ampliada, né? Porque nós precisamos resolver, né, essa questão e ter incentivo, sim, né? O meio ambiente, ele precisa respirar, ele precisa ser poupado, o quanto ele puder ser poupado, né? E isso já era para ser normal para a gente, mas infelizmente não acontecia com todos os incentivos que tem agora, e agora é a hora da gente aproveitar. Sim. Então, você quer falar mais alguma coisa? Vamos dar uma printada na tela, senão a nossa live vai cair, né? Já tem 1h10 aí. E se não cair, a gente vai ver as perguntas, né? Deixa eu dar uma printada aqui. Eita, faz o sorrisão aí. Pronto. Ai, meu Deus. Quem tiver na live também e quiser printar e marcar eu e a Marta nos stories, eu vou até enviar esse conteúdo que eu estou falando para vocês, o tema da live, em forma de PDF para vocês.
ajuda quem não teve tempo de ver a live toda, dar uma lida, né? Maravilha. Ajuda, acho que só quem marcar eu e a Marta, senão não vou enviar, não. Aí, Marta, se Muito tiver. legal. Ah, sim, é claro. E eu vou marcar também, que eu quero PDF. Ah, Não, nesse celular aqui eu nem sei direito, gente. Eu tenho até medo de errar. Porque eu não sei printar a tela direito. Eu tô aprendendo ainda. Não vou tentar, não, porque eu acho que eu vou fazer a live cair. Mas, então, assim, vamos dar uma olhada nas perguntas? vamos. Eu vou Olha aí ver para as ver se você primeiras. acha alguma. Para nossa live não cair e deixar ninguém de fora. Eu fui comentando algumas coisas porque eu fiquei com medo do meu amigo RP Coletas de Reciclagem ficar chateado comigo, mas não, eu sou a favor do cooperativismo, sou a favor do reconhecimento do catador, né? Olha, Aqui tinha em uma casa nós italiana temos. visualizando a gente, olha que legal. Oi? Tinha uma pessoa lá da Itália visualizando a gente. Ah, esse é o Gilberto maravilhoso. Ah, Gilberto sim. é um virapuru também. Ele está na Itália fazendo alguns, vamos dizer assim, network mesmo, fazendo o meio de campo com empresas que já atuam lá com biodigestores comerciais. E aí ele tá fazendo um estudo de campo, tá aprendendo muito para trazer isso para o Brasil, a tecnologia para o Brasil. Sim. Ah, o pessoal do RP Coletas, até eu estava conversando com ele essa semana. A gente vai até fazer uma live também, mais voltada para esse tipo. Você vê que ele tem um conhecimento prático muito grande. Tudo que a gente estava Sim, falando aqui, meio que ele foi questionando, né? Foi colocando, foi agregando conhecimento aqui da nossa live também. Ele até fala realmente que a gente isso tinha sim. comentado. A gente precisa. Eu fiz uma live com 2 catadores ano passado. E por quê? Porque são eles que fazem a roda girar, né? São eles que fazem a diferença, né? Ah, valeu. Ele falou que não fica chateado, não. Ah, Não, que é porque bom. que acontece? Eu incentivo a união dos catadores pensando nas pessoas que eu vejo na rua muitas das vezes sendo destratadas, maltratadas. Então, o que eu penso, tá? Igual ele falou, não estou no meio. Então, o que eu penso? Eu penso se nós tivéssemos, tá? É a integração da prefeitura com uma cooperativa, como deve ser, de acordo com a lei. E a cooperativa tivesse prioridade no recebimento desses resíduos, eles poderiam pegar na fonte, já separadinho. Então, eu penso Sim, assim, que você deixa de se expor, deixa de pegar algo que possa te machucar. Ano passado eu fiz a live com os catadores, que eu estava falando, e eu me emocionei muito porque ela contou que ela cortou o dedo. Então isso me causa assim um... Não é que eles nunca vão se machucar, mas ela cortou porque ela não usa os EPIs e as pessoas também não guardam os vidros devidamente, né, de forma sim, correta para poder descartar. Então, eu não sabia que tinha vidro. E na mesma bolsa tinha resíduo de tudo quanto é jeito. Então, você imagina, você vai abrir uma bolsa sem saber o que tem dentro, aí tem vidro, aí você mexe com um material contaminado. Então, eu já pensei naquela complexidade toda. E na época eles fizeram isso porque eles precisavam de uma renda, estavam desempregados e tudo mais. Então, assim, você tem que sempre se colocar no lugar da pessoa. Então, a pessoa, ela tem uma profissão, não está podendo trabalhar naquela profissão, está fazendo esse trabalho de recolhimento do resíduo para seu sustento. Mas ela não precisa ser desvalorizada, nem se machucar, porque eu não tenho empatia, né? Eu sim. preciso saber que ali tem um ser humano. Então, eu prefiro separar na minha casa e já entregar separado para o catador, né? E ele vai saber exatamente onde está cada coisa. Então, se tem vidro, ele vai saber. Eu vou entregar separado para ele, né? Mas, enfim, nós temos que dar liberdade para que os catadores saibam que é melhor para si e que tomara que eles sejam incentivados, né, da forma correta. O Dionísio comentou algumas coisas aqui Sim. que ele entende bastante, né? Eu já tô lá em Entende cima. bastante, ele também Tá na comentou. caixinha? Não, tá Ah, aqui.
nos comentários. Aí você procura aí que eu vou ler aqui para você um que eu vi agora. Olha, um amigo que entrou. Selma, não é fácil a vida dos catadores, não. O Né? pessoal da Reciclonda fez até uma pergunta interessante. Ele estava perguntando qual é Isso. o trâmite, né? Os requisitos para fazer o trâmite da nota fiscal. Quer que eu responda aqui? Isso, é essa mesmo que eu ia te perguntar. Pode Ah, responder. sim. Então, o trâmite, primeiro, você tem que ter o seu CNPJ, você tem que ser formalizado, e você tem que também estar cadastrado no CNIR para poder emitir o MTR e o certificado de destinação final. Somente com esses 3 documentos obrigatórios, você vai conseguir emitir a nota fiscal eletrônica. E nessa nota fiscal eletrônica, você vai enviar para o site, e lá tem uma outra empresa, né, que está sendo tratada pelo governo federal, está vendo as licitações, para poder verificar a sua documentação, para fazer uma espécie de comprovação de um documento realmente se é um nota fiscal correto e tudo mais, a fazer a correção. Se realmente estiver tudo ok, aí que vai ser gerado o crédito de reciclagem. E fala para eles a quantidade, um crédito de reciclagem equivale Assim, 1 tonelada equivale a um crédito. Uma uma tonelada tonelada equivale a um isso, crédito. de qualquer espécie de resíduo. Isso aí é Ah, até a entendi. vantagem da questão do vidro, que hoje em dia é uma preocupação, né? O vidro é mais pesado. Muito mais, muito Uhum. mais. Vamos ver se melhora. O que eu estou propondo aos meus clientes em relação ao vidro é o que o Dionísio falou ontem. É você dar uma valorização através do artesanato, porque o vidro, infelizmente, ele se torna inviável para o transporte, para longe, né? Ele se torna inviável hoje. Mas com esse incentivo e outros que estão por vir, né, eu creio que vai melhorar, sim, essa questão da... Eu, vou ser sincera para você, eu acho que Uhum. retornar o resíduo à cadeia produtiva é uma logística reversa, sempre pensei assim. Só que as pessoas me chamam a atenção, não, logística reversa é só pilha, bateria. Não, o que você reverte à fonte, para mim, Sim, seria isso. Né? O sim. Reciclamate trouxe isso Sim, como que a ideia definição, é né? voltar lá, né, para a empresa que faz a embalagem, né? Aqui nós, como consumidores, quando volta o ciclo, vai voltar novamente a embalagem para lá. Essa é a ideia. Porque se falou muito na questão da pilha, bateria, pneu, é porque esses resíduos eles ficavam até dentro da lei mesmo, falavam outros. Talvez esse conceito ficou sendo discutido porque não tinha papel, papelão. Era só esses resíduos. E quando fizeram as propagandas, né, lá depois de 2010, se falou bastante na questão da lâmpada, né, dos eletrônicos, e aí talvez ficou essa ideia, esse conceito errado. Né? Sim, o que eu acho que tem que melhorar muito também seriam os resíduos eletrônicos. Não é padrão em todos os lugares Sim. a logística reversa dos resíduos eletrônicos. Precisaria mudar. Mas vamos caminhando. Você já achou alguma outra pergunta aí? Não, mas os comentários do pessoal da reciclagem, né? Vejo sem valor agregado, vira. Ó, que legal aqui, ó, o pessoal da. Ah, o RP Coletas mesmo. Ele tá agregando demais, hein, a nossa live, hein? Ele colocou 2 Tá toneladas de curtindo. vidro, mas sem valor agregado vai virar captação de recursos, realmente. Que é a questão do Isso. peso, né? Essa é a ideia mesmo. A ideia é Vai ser de. muito, muito legal esse Ah, incentivo, sim. porque tem que haver algum, né? O Siqueira Missões está falando aqui que ele tem uma empresa de reciclagem lá em Pernambuco. Muito legal, Siqueira, que bom que você está aí com Uhum. a gente. Então, o mercado do vidro, Siqueira, no caso, aí em Pernambuco, você, não sei se você tem algum fabricante de vidro, não sei como que funciona, poderia verificar, mas aqui no Rio de Janeiro tem as indústrias de bebida que fabricam. Não sei por que a galera não está retornando o vidro, não. Tá ficando tudo por aí. Eu acho que tinha que retornar para a indústria, né? O que você acha, ô Júnior? Um monte de vidro, não está sendo rentável. Eu acho assim, você entrega, igual antigamente a gente não ia comprar, a gente tinha que levar o casco para Uhum. retornar. Sim. Bota ali dentro de novo e retorna para a indústria. Eu só não sei o que está acontecendo nesse meio de campo.
que o vidro está ficando aí aos montes. Eu sei que tanto a Coca-Cola como a Ambev estavam com um projeto forte de fazer todas as embalagens retornáveis. Mas aí não sei se o próprio mercado talvez não conseguiu aderir a isso, porque geralmente, quando a gente estava fazendo aquelas compras no mercado, a gente tinha que levar até a nossa embalagem, né? Aquela pequenininha e tal, mas acabando... Mas é aquela questão, vai muito do consumidor também, né? Se o consumidor talvez não ajudar, não aderir, os projetos existem, né? Mas se o consumidor também não fazer a sua parte, dificilmente os projetos bons, eles tendem a dar certo. A Siqueira falou da questão dos... Então, isso eu tinha até comentado com a Marta. Atualmente, o que fala do preço do mercado da reciclagem é o mercado em si. Quando eu falo do mercado, né, é todo o ciclo de mercadoria, ou seja, a compra do catador, a compra do catador, aí vai para o atravessador, do atravessador vai para a empresa fazer novamente aquele produto. Agora, o motivo do papelão estar com preço desvalorizado no Brasil inteiro, eu vou ser real para você, não consigo mensurar essa questão atualmente, porque, É bem polêmica. É polêmico, Não, como porque diz, porque bem parece que alguém está polêmica. ganhando nesse segmento, né? Alguém está É perdendo e bem alguém está polêmica. ganhando muito. Tem muitas questões envolvidas, né? Ano passado eu ganhei dinheiro a beça com papelão, graças a Deus, estava desempregada, me ajudou. O papelão estava sendo vendido no final, né? Retornando à indústria, R$2, R$2,30. Uhum. Isso pelo atravessador, né? E aí, o que acontece? O papelão foi caindo porque eu acho que eles fizeram um acordão de mercado. E aí eles seguraram para que o papelão descesse. Eu vejo dessa forma, porque por todos os boatos, né? Não estou afirmando porque eu não estava lá na reunião, mas houve um acordão, porque senão o papel ia lá para o alto. O papelão ia aumentar. Por conta da pandemia, todos os resíduos, eles ficaram servindo de matéria-prima, né? Porque as pessoas estavam reclusas em casa, então a indústria meio que ficou paralisada, né? Muito aí refém da extração de matéria-prima, não estava rodando isso, e aí eles começaram a usar mais os resíduos para fabricação de produtos. Sim. E aí começou a faltar no mercado, a lei da oferta e da procura, mas aí, quando eles viram que estavam com estoque legal, eles deram uma parada, eles compraram bastante, deram uma parada de comprar aquele preço e foram só diminuindo, para dar uma segurada no mercado. Tem pessoas que acham que a partir da metade do ano vai melhorar o papelão. Só que não tem como... É o que os economistas têm falado. O que os economistas têm falado, realmente. Porque quando parar esse processo, né, da baixa da economia por conta da pandemia, né, e voltar realmente o fluxo das empresas a gerar novamente as matérias-primas como os papéis e papelões, realmente vai talvez voltar o preço que era praticado pelo menos uma média. O amigo que perguntou sobre o MTR também, deixa eu ver se passou. Assim, a geração do manifesto de transporte de resíduos será emitida por qual parte dessa cadeia? Então, vai continuar como sempre existe. Quem for o gerador do resíduo vai ser o responsável por fazer o manifesto de transporte de resíduo, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que vai ter que corroborar, né, o MTR com a nota fiscal e posteriormente com o certificado de destinação final. Não muda nada enquanto a emissão desse documento. Quer encerrar aqui, Marta? Acho que a gente já ajudou bastante o pessoal, né? O Davi deve estar querendo você lá, né? O pessoal vai continuar perguntando, porque chegou um pessoal depois aí, eles estão doidos aqui, ó. Estão falando aqui, ó, a 3R ambiental, ela é bem atuante no mercado. O pessoal é bem atuante no mercado. Eles estão falando que houve importação, realmente.